Título: As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. Senhores, de vez que os objetivos para os quais nos reunimos aqui hoje são eminentemente práticos, escolherei para minha conferência introdutória um tema clínico e solicito-lhes o interesse não científico, mas médico. Posso imaginar seus prováveis pontos de vista sobre o resultado de nossa terapia e presumo que a maioria dos senhores já passou pelos 2 estágios que atravessam todos os principiantes: o do entusiasmo pelo aumento inesperado de nossas façanhas terapêuticas e o da depressão pela magnitude das dificuldades que impedem nossos esforços. Qualquer que seja, no entanto, o grau de desenvolvimento em que cada um dos senhores possa encontrar-se, é minha intenção hoje mostrar-lhes que, de nenhuma maneira, chegamos ao final de nossos recursos no combate às neuroses e que podemos esperar em pouco tempo melhoria substancial nas nossas perspectivas terapêuticas. Penso que este reforço virá de 3 direções: 1. Do processo interno, 2. Do aumento da autoridade e 3. Da eficiência geral de nosso trabalho. 1. Sobre progresso interno, quero dizer os avanços em nosso conhecimento analítico, em nossa técnica. Avanços em nosso conhecimento. Na verdade, estamos ainda muito longe de saber tudo o que se requer para o conhecimento dos inconscientes de nossos doentes. É evidente que cada avanço em nosso conhecimento significa um acréscimo de nosso poder terapêutico. Na medida em que nada compreendemos, nada realizamos. Quanto mais compreendermos, mais alcançaremos. No início, o tratamento analítico era inexorável e exaustivo. O doente tinha de dizer tudo de si, e a atividade do médico consistia em pressioná-lo incessantemente. As coisas hoje possuem atmosfera mais cordial. O tratamento compõe-se de 2 partes: travessão, o que o médico infere e diz ao doente, e o que o doente elabora de quanto ouviu. O mecanismo de nosso auxílio é fácil de entender. Damos ao doente a ideia antecipadora consciente, abre colchetes, a ideia do que ele espera encontrar, fecha colchetes. Então, ele acha a ideia inconsciente reprimida em si mesmo, no fundamento de sua
similaridade com a ideia antecipadora. É esta ajuda intelectual que lhe torna mais fácil superar as resistências entre consciente e inconsciente. A propósito, devo salientar que este não é o único mecanismo de que se faz uso no tratamento analítico. Os senhores todos conhecem aquele bem mais poderoso que repousa no emprego da transferência, e em minha intenção, em futuro próximo, tratar desses diversos fatores que são tão importantes para a compreensão do tratamento em uma allgemeine Methodik der Psychoanalyse. E além disso, ao falar-lhes, não preciso refutar a objeção de que o valor indicativo que sustenta a correção de nossas hipóteses se obscureça em nosso tratamento, tal como hoje o praticamos. Os senhores não devem esquecer-se de que se pode encontrar essas evidências em outro lugar e de que se pode realizar um procedimento terapêutico da mesma forma que uma investigação teórica. Permitam-me agora tocar em um ou dois setores em que novas coisas temos para aprender e em que, de fato, novas coisas devemos descobrir a cada dia. Há, acima de tudo, o setor do simbolismo nos sonhos e no inconsciente, tema ardentemente contestado. Como os senhores sabem, não é pequeno mérito de nosso colega Wilhelm Steckel, que, imperturbado por todas as objeções levantadas por nossos opositores, empreendeu um estudo dos símbolos oníricos. Há ainda, por certo, muito a aprender aqui. A minha Interpretation of Dreams, a interpretação de sonhos, escrita em 1899, aguarda importante ampliação das pesquisas no simbolismo. Direi algumas palavras acerca de um dos símbolos que se reconheceram recentemente. Ouvi dizer, pouco tempo atrás, que um psicólogo cujos pontos de vista eram algo diferentes dos nossos, salientara a um de nós que, conquanto tudo o que se disse e se fez, sem dúvida, exageramos a significação sexual oculta dos sonhos. O seu próprio sonho mais comum era o de subir escadas e, por certo, não poderia haver nada de sexual naquilo. Pusemo-nos alerta no tocante a essa objeção
e começamos a voltar nossa atenção para o aspecto dos degraus, escadas e escadas de mão nos sonhos e ficamos logo em posição de mostrar que as escadas e coisas análogas eram inquestionavelmente símbolos da cópula. Não é difícil descobrir a base da comparação. Chegamos ao topo numa sucessão de movimentos rítmicos e com crescente perda de fôlego, e depois com alguns saltos rápidos podemos crescer de novo. Assim, o modelo rítmico da cópula é reproduzido no subir as escadas. Nem devemos omitir em trazer à evidência o uso linguístico. Ele nos revela que trepar, em alemão steigen, se usa como equivalente direto do ato sexual. Falamos de um homem como um steiger, um trepador, e de nachsteigen, correr atrás de, literalmente, trepar. Em francês, os degraus de uma escada chamam-se marches, e um vieux marcheur tem o mesmo sentido que o nosso ein alter Steiger, um velho devasso. O material do sonho, de onde tais simbolismos recentemente reconhecidos foram extraídos, ser-lhes-á apresentado no devido tempo pela comissão que estamos formando para o estudo coletivo do simbolismo. Os senhores encontrarão algumas observações sobre outro símbolo interessante, o do salvamento, e suas alterações em significação, no segundo volume do nosso Jahrbuch, entre colchetes, anuário. Mas devo interromper aqui, ou não chegarei aos meus outros objetivos. Cada um dos senhores pode saber de sua própria experiência que atitude bastante diferente terá para um novo caso de enfermidade, quando certa vez se apoderou profundamente da estrutura de alguns casos característicos. Imaginem que tenhamos chegado a uma fórmula sucinta dos fatores que comumente participam da constituição das diversas formas de neurose, como aconteceu até aqui na estruturação dos sintomas histéricos, e considerem como isso pode estabelecer firmemente nosso julgamento prognóstico, assim como um obstetra pode dizer ao examinar a placenta se ela foi completamente expelida ou se ainda permanecem seus fragmentos nocivos. Do mesmo modo, nós, independentemente do resultado e do estado do paciente no momento
lograremos saber se nosso trabalho foi bem-sucedido ou se teremos de esperar recaídas em novas crises de enfermidade. B. Apressar-me-ei em torno das inovações no setor da técnica, onde, na verdade, quase tudo ainda aguarda a posição final e muita coisa somente agora começa a esclarecer-se. Há hoje 2 objetivos na técnica psicanalítica: poupar o esforço do médico e dar ao paciente o mais irrestrito acesso ao seu inconsciente. Como sabem, nossa técnica passou por uma transformação fundamental. À época do tratamento catártico, o que almejávamos era a elucidação dos sintomas. Afastamo-nos depois dos sintomas e devotamo-nos, em vez disso, a desvendar os complexos, para usar uma palavra que Jung tornou indispensável. Agora, no entanto, nosso trabalho objetivo é encontrar e sobrepujar diretamente as resistências, e podemos confiar em que venham à luz justificadamente, sem dificuldade. Os complexos tão logo se reconheçam e se removam as resistências. Alguns dos senhores têm sentido, desde então, a necessidade de que se possa fazer uma pesquisa dessas resistências e classificá-las. Pedir-lhe-ei que examinem seu material e vejam se podem confirmar a afirmação generalizada de que nos pacientes masculinos a maioria das resistências importantes ao tratamento parecem derivar-se do complexo paterno e expressar-se neles no medo ao pai, desobediência ao pai e desavença do pai. As outras inovações na técnica relacionam-se com o próprio médico. Tornamo-nos cientes da contratransferência que nele surge como resultado da influência do paciente sobre os seus sentimentos inconscientes. Estamos quase inclinados a insistir que ele reconhecerá a contratransferência em si mesmo e a sobrepujará. Agora que um considerável número de pessoas está praticando a psicanálise e, reciprocamente, trocando observações, notamos que nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas, e em consequência requeremos que ele deva iniciar suas atividades por uma autoanálise e levá-la de modo contínuo cada vez mais profundamente, enquanto esteja realizando suas observações sobre
seus pacientes. Qualquer um que fale em produzir resultados numa autoanálise desse tipo deve desistir imediatamente de qualquer ideia de tornar-se capaz de tratar pacientes pela análise. Estamos chegando agora também à opinião de que se deve modificar a técnica psicanalítica em certos setores, de acordo com a natureza da doença e das tendências instintivas predominantes no paciente. Partimos do tratamento da histeria de conversão. Na histeria de angústia, fobias, devemos alterar em certa extensão o nosso procedimento, pois esses pacientes não podem expressar o material necessário para resolver as suas fobias. Uma vez que se sentem protegidos por obedecer à situação que se estabeleceu, não se pode ser bem-sucedido, por certo, em persuadi-los a abandonar suas medidas protetoras e a trabalhar sob a influência da ansiedade desde o início do tratamento. Deve-se, portanto, auxiliá-los ao interpretar-lhes o inconsciente, até que possam tomar uma decisão sem a proteção de sua fobia e sem que se exponham à sua ansiedade já grandemente mitigada. Somente depois de assim procederem, o material torna-se acessível e, uma vez dominado, conduz à solução da fobia. As outras modificações da técnica, que ainda não me parecem maduras para exame, serão requeridas no tratamento das neuroses obsessivas. Nessa conexão surgem muitas questões importantes, as quais até aqui não foram elucidadas. Até que ponto se deve permitir durante o tratamento certa satisfação dos instintos que o paciente está combatendo? E que diferença faz se esses impulsos são ativos, entre parênteses, sádicos, ou passivos, entre parênteses, masoquistas em sua natureza? Espero que os senhores tenham formado a impressão de que, quando soubermos tudo quanto só agora suspeitamos e realizamos todas as melhorias na técnica a que nos conduz uma observação mais profunda dos pacientes, o nosso procedimento clínico alcançará grau de precisão e certeza de sucesso que se hão de encontrar em todo o campo especializado da medicina. 2. Disse que muito se tinha de esperar do aumento em autoridade que nos adviria na medida em que passa o tempo.
Não necessito dizer-lhes muito sobre a importância da autoridade. Poucas pessoas civilizadas apenas são capazes de existir sem confiar em outras ou até mesmo de vir a ter uma opinião independente. Os senhores não podem exagerar a intensidade de carência interior de decisão das pessoas e de exigência de autoridade. O aumento extraordinário das neuroses desde que decaiu o poder das religiões pode dar-lhes uma medida disso. O empobrecimento do ego devido ao grande dispêndio de energia na repressão exigido de cada indivíduo pela civilização pode ser uma das principais causas desse estado de coisas. Até o momento, essa autoridade, com seu enorme peso de sugestão, ficou contra nós. Todos os nossos sucessos terapêuticos foram alcançados em face dessa sugestão. É surpreendente que se tenham conseguido quaisquer sucessos em tais circunstâncias. Não devo deixar que me levem a descrever minhas experiências satisfatórias durante o período em que sozinho representava a psicanálise. Posso dizer apenas que, quando assegurava a meus pacientes que sabia como aliviar-lhes permanentemente os sofrimentos, olhavam em torno da minha modesta sala, que refletia a ausência de fama e de título, e me consideravam como possuidor de um sistema infalível numa casa de jogo, de quem as pessoas dizem que, se pudesse fazer o que o professa, pareceria bem diferente do que é. Nem realmente era agradável realizar uma operação psíquica enquanto os colegas, cujo dever seria o de assistir, se deliciassem particularmente em cuspir no campo operatório, quando, aos primeiros sinais de sangue ou de agitação do paciente, os seus parentes começassem por ameaçar o cirurgião. Uma operação, por certo, se destina a produzir reações. Em cirurgia, estamos acostumados a isso há muito tempo. As pessoas simplesmente não acreditavam em mim, como até mesmo hoje em dia não creem muito em qualquer de nós. Sob tais condições, não poucas tentativas destinavam-se ao fracasso. Para avaliar o aumento de nossas perspectivas terapêuticas, quando recebermos o reconhecimento geral, os senhores devem pensar na posição de um ginecologista. Na Turquia e no Ocidente,
Na Turquia, tudo que ele pode fazer é sentir o pulso de um braço que se lhe estende através de um buraco na parede, e os alcances clínicos estão em proporção com a inacessibilidade de seu objeto. Nossos adversários no Ocidente querem permitir-nos mais ou menos o mesmo grau de acesso às mentes de nossos pacientes. Mas agora que a força da sugestão social impele as mulheres doentes ao ginecologista, transformou-se ele no seu assistente e salvador. Confio em que não dirão que o fato de a autoridade de sociedade vindo em nossa ajuda e aumentando tanto nossos êxitos, nada faria por provar a validez de nossas hipóteses. Travessão. Argumentando do mesmo modo que os senhores, visto que se supõe que a sugestão logre fazer qualquer coisa, os vossos sucessos seriam então êxitos de sugestão e não de psicanálise. A sugestão social é favorável no presente a tratar os pacientes nervosos pela hidropatia, dieta e eletroterapia, mas isso não capacita que tais recursos possam vencer as neuroses. O tempo há de mostrar se o tratamento psicanalítico pode realizar mais. Agora, no entanto, devo mais uma vez arrefecer as expectativas dos senhores. A sociedade não terá pressa em conferir-nos autoridade. Esta está determinada a oferecer-nos resistência, porque adotamos em relação a ela uma atitude crítica. Assinalamos-lhes que ela própria desempenha papel importante em causar neuroses, da mesma maneira que fazemos de um indivíduo nosso inimigo pela descoberta do que nele está reprimido. Do mesmo modo, a sociedade não pode responder com simpatia a uma implacável exposição dos seus efeitos danosos e deficientes, porque destruímos ilusões, somos acusados de comprometer os ideais.